E aí, segundo ano, tudo bem? Vamos lá? Seno, cosseno, tangente no ciclo trigonométrico. Então preste atenção. Aqui a gente tem o ciclo trigonométrico, que é uma circunferência orientada de raio unitário, por isso esse ponto aqui é 1, aqui é menos 1 e aqui é 1, e com o centro na origem do sistema de coordenadas cartesianas ortogonais x e y. Muito bem. Bom, a gente viu o seguinte, se eu traço aqui um arco, que eu vou chamar de arco AM, porque aqui é o ponto A, e o ponto A é chamado de origem de todos os arcos, o ponto A tem coordenadas x1, y0. Muito bem. Então, digamos que o arco AM, ele vale alfa graus. Muito bem. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu pegar aqui, ó, aqui esse raio, ele vale 1, porque a circunferência tem raio unitário, eu tenho que esse ângulo central tem a mesma medida que o arco AM. Aqui também vale alfa. Muito bem. Ocorre o seguinte, se eu quiser saber o seno desse ângulo alfa aqui, basta eu pegar a extremidade do arco e projetar essa extremidade sobre o eixo Y, que será chamado eixo dos senos, tudo bem? Aí esse ponto aqui vai me dar o seno de alfa, isto é, este ponto nada mais é que a distância de 0 até ele, e aqui eu tenho o seno do ângulo alfa. E se eu quiser saber o cosseno, basta eu pegar essa extremidade aqui, ó, de M, e projetar sobre o eixo X, que agora será chamado eixo dos cossenos. Então esse ponto aqui vai me dar o cosseno de alfa. Mas isso é muito fácil você observar. Por quê? Observe só. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto P e vou chamar esse ponto aqui de ponto P'. O que acontece? Se isso daqui é a projeção, então eu tenho que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, né? Legal. Se eu quiser calcular o seno de alfa, por definição, o que é seno de alfa? É o cateto oposto, que é MP, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa seria quem? OM. Tudo bem? Legal. Só que o que acontece aqui? Acontece que OM vale 1. Então isso daqui, seno de alfa, seria igual a MP. Né? Daqui, ó, de M até P. Só que você observa que MP tem o mesmo comprimento de quem? De OP'. Não é isso? Então você tem que OP' te indica o seno do ângulo alfa. Então eu vou escrever aqui, ó, que aqui, essa distância aqui, vai me dar o seno de alfa. Perfeito? E se eu calcular o cosseno? Observe só. O cosseno de alfa. O que é cosseno de alfa? É cateto adjacente, que é OP, dividido pela hipotenusa, que é OM. Mas como a gente já viu, OM vale quanto? 1. Então o cosseno de alfa vale tão somente quem? OP. Então essa distância aqui, dada por esse ponto, me fornece o cosseno de ângulo alfa. Por isso que o eixo horizontal é chamado de eixo dos cossenos e o eixo vertical é chamado de eixo dos senos. Bom, e a tangente? A tangente seria o seguinte, se eu pegar isso daqui e projetar até lá em cima, eu vou ter um outro ponto aqui que eu vou chamar de M', tudo bem? Aí se eu vou trabalhar agora com esse triângulo aqui, ó, o triângulo retângulo de fora aqui, esse maior. Eu tenho que esse eixo aqui, ele é um eixo paralelo ao eixo vertical passando pelo ponto A. Muito bem. Então se eu aplicar a tangente de alfa naquele triângulo, o que é tangente de alfa? É cateto oposto, que é AM', dividido pelo cateto adjacente, que é quem? Eu vou chamar aqui de OA. Ó, aqui é 0, mas estou chamando de O, tudo bem, sem problema, ou 0A.
Só que OA, no caso aqui, essa distância vale 1, porque é o raio da circunferência. Então a tangente é dado tão somente por quem? Por AM'. AM' me fornece a tangente do ângulo alfa. Então essa distância aqui de A até M', que é dado pelo ponto M', nada mais é que a tangente do ângulo alfa. Por conta disso, esse eixo aqui será chamado de eixo das tangentes. Vou botar só a tangente. Tudo bem? Perfeito. Então tá lá. Agora eu sei. Se eu tenho um arco AM e eu quero saber o valor do seno, basta eu pegar a extremidade do arco, que é M, e projetar sobre o eixo vertical. Aonde ele parar nessa projeção, eu tenho que esse ponto aqui me fornece o seno de M, o seno de arco AM. Se eu pegar o arco AM e projetar sobre o eixo, a extremidade M, e projetar sobre o eixo horizontal, esse ponto P aqui me fornece o cosseno de alfa. E se eu pegar essa reta, esse segmento de reta, e projetar até o eixo vertical, então eu tenho que onde ele parar me fornece a tangente do ângulo alfa. Perfeito? Eixo dos cossenos, eixo dos senos e eixo das tangentes. Muito bem. Vamos dar um exemplo? Vamos lá. Vamos apagar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Vou tentar utilizar esse próprio ciclo aqui, esse desenho aqui. Pronto. Tá bonito. Muito bem. Um minuto. Vamos lá então, pequena interrupção. Olha, digamos que esse meu arco AM, ele valha 45 graus, que é a mesma coisa que π sobre 4 radianos. Perfeito? Muito bem. Então aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. Muito bem. Bom, se aqui é 45 graus, o que acontece? Eu tenho lá na tabela trigonométrica seno, cosseno e tangente para os ângulos de 30, 45 e 60 graus, né? Então basta eu saber contar até 3, né? A gente faz aquela brincadeirinha 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz quadrada em todo mundo, só que raiz de 1 é 1, vou botar só, opa, um minuto. Caiu. Ó, vou botar aqui raiz no 2 e raiz no 3. Legal. E agora o que eu faço? Vou dividir todo mundo por 2. Por 2 aqui, por 2 aqui, por 2 aqui, por 2 aqui, por 2 aqui. Muito bem. A tangente é fácil, né? Aqui vai dar raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Muito bem. Numa dessas aulas a gente viu que a tangente de um ângulo alfa pode ser dado dividindo o seno de alfa pelo cosseno de alfa. Tudo bem? Então, se, por exemplo, quem é a tangente de 30 é seno de 30 sobre cosseno de 30. 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2 dá raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 dá 1. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio vai dar raiz de 3. Muito bem. Bom, então quem é o seno de 45? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então quer dizer que a projeção do ponto M sobre o eixo dos senos, isso daqui vai me dar raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Então a projeção de M sobre o eixo dos cossenos, aqui vai me dar raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45? A tangente de 45 é 1. Então se eu pegar um segmento que sai da origem, passando por M até chegar no eixo das tangentes, esse ponto aqui vale 1. Legal? Você observa que é aqui, ó, um aqui e um aqui também, ó.
Mesma distância, tá legal? Muito bem. Então tá lá. Dado um arco AM, se esse arco AM vale alfa qualquer, a projeção da extremidade do arco AM sobre o eixo vertical é o seno de alfa. A projeção da extremidade do arco sobre o eixo horizontal é o cosseno. E se eu pegar saindo de zero, da origem, passando pela extremidade M, chegando até o eixo das tangentes, aonde vai dar, esse ponto vai me dar a tangente de alfa. Perfeito? Muito bem? É isso aí. Um minuto só. Vamos lá então, preste atenção. Eu fiz um desenho aqui, a gente ainda tem o mesmo círculo trigonométrico. E aí o que acontece? Fiz um desenho, esse desenho é completamente simétrico, né? Então eu peguei aqui alguns ângulos, alguns arcos. Eu peguei o arco aqui de 30 graus, peguei o arco de 45 graus, peguei o arco de 60 graus, né? Então eu sei o seguinte, que o seno de 30 vale 1/2, então a projeção do extremo vai dar aqui, esse ponto tem que valer 1/2. Muito bem. E o seno de 45 a gente já viu que vale raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 a gente sabe que dá raiz de 3 sobre 2. Legal. Bom, e o cosseno de 60? Cosseno de 60, a projeção é no eixo horizontal, vai dar 1/2 aqui. Aqui, ó, cosseno de 45 tem que dar quanto? Raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 30, essa projeção aqui vai dar raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Bom, aqui então está. Se você quer o seno de 30, só projetar no eixo dos senos dá 1/2. O seno de 45 dá raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 vai dar raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Bom, aqui é um arco de 90 graus. Tá lá, vou escrever 90 graus. Como essa figura aqui é completamente simétrica, esse ponto aqui tem que valer quanto? Observe que daqui até aqui, 60 até 90 é 30. 90 mais 30 que deu um arco de 120 graus. E como eu sei que o seno de um arco, basta eu pegar a extremidade dele e projetar sobre o eixo vertical, se eu projetar o arco de 120 graus sobre o eixo vertical, vai me dar quanto? Raiz de 3 sobre 2. Então você observa que o seno de 120 graus ele é igual ao seno de 60 graus, que está valendo raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Muito bem. E esse arco aqui, ó, é o mesmo daqui. Vamos lá, de 45 a 90 é 45, 90 mais 45 aqui dá quanto? 135. Então, o seno de 135 é igual ao seno de 45, que vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. E aqui, de 30? De 30 até 90 são 60, né? 90 menos 30 é 60. Esse arco aqui é 60. Então, aqui também é 60. 90 mais 60 que dá quanto? 150. E a projeção do arco de 150 sobre o eixo vertical, o eixo dos senos é 1/2. Então, o seno de 150 é igual ao seno de 30, que está valendo quanto? 1/2. Perfeito? Muito bem. E se eu quiser saber os cossenos desse cara? Basta fazer a projeção até o eixo dos cossenos. Ó. Vai dar esses pontos aqui. Vai dar esse e esse. Mas quanto é que vale? Bom, é a mesma distância aqui, não é? Então, se para cá é 1/2, para cá vai dar quanto? Menos 1/2, porque está à esquerda do zero, por isso é negativo. E para cá vai dar quanto? A mesma distância que daqui a aqui é daqui a aqui. Então, é menos raiz de 2 sobre 2. E para cá, igual de lá, só que negativo, vai dar quanto? Menos raiz de 3 sobre 2. Então, para os arcos do segundo quadrante, o seno, raiz de 3 sobre 2. Cosseno, menos 1/2. Seno de 135, raiz de 2 sobre 2. Cosseno, menos raiz de 2 sobre 2. Perfeito? Muito bem. Bom, tendo a mesma ideia para os arcos do terceiro quadrante, o que você tem? Ó, aqui é 180 graus. Legal. Então, de 150 a 180, 30. 180 mais 30 dá quanto? 210. Então, o cosseno de 210 é menos raiz de 3 sobre 2. E o seno? Vai dar esse cara aqui, ó. E quanto que tem que valer esse cara aqui?
Bom, é a mesma distância daqui de cima, 1/2. Então, como aqui é para baixo do zero, vai dar menos 1/2. E aqui, vai dar quanto aqui, ó? 135 para 180, 45. 180 mais 45, 225 graus. E aí, quanto é que vai valer? Ó, cosseno de 225 é menos raiz de 2 sobre 2. E o seno? Para cá também é negativo. Vai valer quanto? Menos raiz de 2 sobre 2. E aqui, ó, quanto vai valer esse arco aqui, fazendo a mesma brincadeira? Vai valer 240 graus, né? O seu cosseno já está aqui, menos 1/2. E quanto que vai valer o seu seno? O seu seno vai estar aqui embaixo, que vai valer quanto? É isso aí, perfeito. Menos raiz de 3 sobre 2. Legal? Bom, e aí o que você tem? Esse arco aqui é um arco de 270 graus. Muito bem. Mais 30, quanto que deu aqui? 300. Então, ó, seno de 300, menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 300, menos 1/2. Aqui vai valer quanto? Isso aí, 315. Quanto que é o seno de 315? Menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno? Raiz de 2 sobre 2. Aqui vale quanto? Perfeito, 330. Quanto que vale o seno? Menos 1/2. E quanto que vale o cosseno? Raiz de 3 sobre 2. E aqui eu tenho um ângulo de 360 graus, que sua extremidade coincide com um ângulo de 0 graus. Perfeito? Muito bem. Aqui então estão os valores de seno e cosseno para todos esses ângulos notáveis do ciclo trigonométrico de 0 até 360 graus. Legal? Tem uma questão que eu acho interessante, que foi uma questão da UERJ, se eu não me engano, mas eu não vou me lembrar dela agora não, mas vou tentar ver uma questão semelhante. Era mais ou menos assim, ó. 4 elevado a seno de x igual a 1/2. Perfeito? E aí eu tinha que resolver essa equação exponencial. Bom, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Elevado a seno de x, isso é igual a 1/2, é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Potência de potência, isso aqui dá 2 elevado a 2 vezes seno de x é igual a 2 elevado a menos 1. Muito bem. Se as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter que 2 vezes seno de x é igual a menos 1/2, perdão, menos 1. Agora que o 2 vai para lá, multiplicando vai para lá, dividindo, seno de x é igual a quanto? Menos 1/2. Qual é o valor de x cujo seno é menos 1/2? Aí eu observo, primeiro eixo dos senos, aqui ó, menos 1/2. Quais são os arcos cujos valores é menos 1/2? 210 e quem mais? 330, né? Esses dois valores, o seno deles dá menos 1/2. Então eu posso colocar que x é igual a 210 graus ou que x é igual a 330 graus, se eu estiver contando apenas com arcos de uma volta, até uma volta, perfeito? Menores que 360. Muito bem. Bom, gente, e a ideia é o seguinte, e se eu quiser saber o valor da tangente? Bom, a tangente é o seguinte, a tangente eu tenho que é um eixo vertical, o eixo das tangentes, né? Passando aqui, ó, eixo das tangentes, passando pelo ponto 1, 0. Bom, para arcos do primeiro quadrante, basta você pegar um segmento, né, que vai passar pela extremidade do arco e aonde ele bater lá no eixo das tangentes, vai me dar o valor da tangente do arco. Tangente de 45 vale quanto? 1. Tangente de 30, se eu pego um segmento saindo da origem e aonde passar por esse arco, bateu aqui, vai me dar a tangente de 30. Então esse valor, tangente de 30, vale quanto? Raiz de 3 sobre 3. Tangente de 60. Tangente de 60, vou pegar aqui, saindo da origem, passando por 60
aonde ele bater lá em cima vai me dar a tangente de 60, que nesse caso aqui foi raiz de 3, perfeito? Isso para o arco do primeiro quadrante. Arcos do segundo quadrante, a mesma coisa. Agora você vai sair do arco, passar pela origem, e aí onde ele bater lá embaixo, meio torto aqui, mas tá bom. Aonde ele bater lá embaixo, então vai me dar a tangente de 120, que é quanto? Bom, para baixo de zero tudo é negativo, então aqui vai ser, ó, é a mesma distância que zero até a raiz de 3, então aqui vai valer menos raiz de 3, legal? Por exemplo, 150, sai da extremidade 150, passa por zero, vai coincidir aqui com 330, então aqui eu tenho a tangente de 150, que vai ser igual a tangente de 330, que vai dar quanto aqui? Mesma distância aqui em cima, vai dar menos raiz de 3 sobre 3. Passando 135, ó, 135 passa pela origem, vai coincidir com a 315 e vai bater aqui embaixo quanto? Muito bem, ó, menos 1. Legal? Observe o seguinte, que tangente de 120 é igual a tangente de 300, que dá menos raiz de 3 sobre 2. Tangente de 135 é igual a tangente de 315, que dá menos 1. Tangente de 150 é igual a tangente de 330, que dá menos raiz de 3 sobre 2. Assim como 210, tangente de 210 vai passar pela origem igual a tangente de 30. Tangente de 225, passando pela origem é igual a tangente de 45. Tangente de 240, passando pela origem é igual a tangente de 60. Né? Então aqui eu tenho valores de raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3 sobre 3. Menos raiz de 3 sobre 3, menos 1 e menos raiz de 3. Tá lá? Muito bem. Então esses são os valores de seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. Agora imagine só que eu queira fazer o seguinte. Quanto que vale a tangente do arco de 1110 graus? Né? Aí já é um arco maior que 360. Então o que acontece? A tangente de 1110 graus é igual à tangente da primeira determinação positiva desse arco, não é? Então o que você vai ter aqui, ó? Basta você pegar 1110 divide por 360. Isso vai dar quanto? Vai dar 3. 3 vezes 360, 1080. Se eu subtrair aqui, quanto é que sobra? Sobra 30. Então a tangente de 1110 vai ser igual a tangente de 30. Por quê? Porque 1110 deu 3 voltas inteiras no ciclo e andou mais 30 graus. A extremidade do arco de 1110 é igual à extremidade do arco de 30. Tem a mesma extremidade. Então, tangente de 1110 é igual a tangente de 30, que vale quanto? Raiz de 3 sobre 3. Muito bem. Meus queridos, é isso aí. Seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. Façam os exercícios que tem para fazer. Estudem na quarentena ainda, se cuidando, tá? Um abraço, até!